Todos encontraram? Êxodo capítulo 14, versículos 11 e 12. Preste atenção no que esse povo está falando. E eu quero aplicar isso aqui às nossas vidas de alguma forma. Essa é a intenção dessa mensagem. Eu até vou ler todo o texto para chegar até no versículo 14, para não ficar sem contexto, mas antes de orar eu quero ler somente esses 2 versículos. Esse povo está dizendo assim, e esse povo, quando eu digo esse povo, trata-se daqueles que acabaram de ser libertos da escravidão do Egito. Durante mais de 400 anos esse povo ficou escravizado debaixo do jugo do faraó. E eles acabaram de ser libertos. Eles não passaram talvez nem uma semana, a Bíblia não diz quanto tempo se passou do dia em que eles saíram até o momento em que eles gritaram essas palavras aqui. Mas foi pouco tempo. O tempo de sair de um lugar onde eles estavam, andar poucos quilômetros, e eles já estavam dizendo isso que eles estão dizendo aqui. Depois de séculos de escravidão, esse povo está gritando assim com Moisés. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não lhes tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz. Seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Eles disseram: antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Essa é a mente do povo que Deus está tirando do Egito. Essa é a mente de um povo escravizado. Essa é uma mente de um povo que foi liberto, mas ainda tem um coração, uma alma e uma mente de escravo. Eles dizem: é melhor sermos escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Mantenha a sua Bíblia aberta, estenda suas mãos e ore por mim em nome de Jesus. Eu preciso da sua oração. Amém e amém. Obrigado, querido, pela sua oração. Vamos então voltar aqui no texto. Agora quero fazer a leitura completa para você que ainda não chegou em Êxodo, para você não ficar perdido no conteúdo aqui, tá bom? Como eu disse, o povo de Deus havia presenciado aquelas 10 pragas, né? Foram 10 pragas que o Senhor enviou sobre os egípcios para livrar esse povo aqui da escravidão. E depois que eles saíram do Egito, eles comeram a Páscoa e saíram do Egito. E logo depois nós encontramos o versículo 1 de Êxodo 14, que diz assim, Êxodo 14, 1. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo. E eu peço que vocês prestem atenção nos verbos. Eu já disse isso aqui, os verbos são importantes para a compreensão. Olha o que Deus está dizendo para o povo. Diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, bem de frente de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. E então endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá. Todavia, eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então, o faraó e seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos. Então, o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos, eu repito, todos os carros de guerra do Egito. Imaginem hoje os Estados Unidos dizendo: mandem todos os veículos de guerra atrás de um povo. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui, porque o Egito naquela época era uma potência mundial e tinha muitos exércitos. E aqui diz a palavra de Deus que ele levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no seu comando.
E o Senhor endureceu o coração do faraó, o rei do Egito, e este perseguiu os israelitas, que marchavam triunfantemente. Eles estavam marchando triunfantemente. A gente precisa prestar atenção nos detalhes. A palavra de Deus é muito profunda, irmãos. E os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Hahirote, de fronte de Baal-Zefon. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, de triunfantes, eles passam a aterrorizados. Clamaram ao Senhor. Aterrorizados, clamaram ao Senhor. E aí vem os versículos que nós lemos. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não lhes tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto, eles falaram. Mas Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Essa é a palavra do Senhor que nós temos diante de nós nessa noite. Irmãos, aqui nós encontramos, nesse contexto que eu contei para os irmãos, um povo sendo liberto. Um povo que estava marchando triunfante pelo deserto, felizes, contentes, animados. A vida deles todinha, os mais antigos, os mais velhos, sonharam a vida inteira. Nasceram escravos e viveram escravos a vida inteira. Os mais jovens nasceram já filhos, netos, bisnetos de escravos. Eles cresceram educados por escravos. Tudo que eles ouviam de escravos. A vida deles inteira havia sido uma vida de humilhação, de trabalho duro, de poucas condições, de dificuldades, de abusos, de açoites, de envergonha, de falta de valor. Imagine você nascer escravo, viver escravo e morrer escravo. Essa era a mentalidade desse povo que estava sendo liberto. E aí, quando eles se viram libertos, eles não estavam acreditando. Eles saíram triunfantes, cantando, felizes. E mais do que sair libertos de uma escravidão de séculos, eles saíram cheios de riquezas, a palavra de Deus vai dizer. Se você já leu lá em Êxodo, diz que quando eles estavam saindo, o Senhor falou para eles assim: vai na sua vizinha rica e pede ela um presente, pede ela ouro. E o Senhor mandou o Espírito Santo dele fazer com que aquelas mulheres ricas, mão de vaca, aquelas mulheres que não abriam mão dos seus vestidos, dos seus enfeites. Imagine você que mora perto de uma pessoa rica e chega para sua vizinha e fala assim: você não quer me dar o seu carro para mim de presente? E aquela pessoa de repente vira para você e fala assim: pode levar, tudo bem. Não, mas eu vou embora, eu não vou devolver não, vai ficar para mim, eu vou embora daqui. Tudo bem, pode levar. Diz a palavra que o Senhor colocou no coração dos egípcios liberalidade, eles entregaram as suas riquezas para aqueles escravos. Eles testemunharam tudo isso e eles estavam triunfantes, alegres, felizes. Olha minha pulseira de ouro, eu nunca tinha visto uma pulseira de ouro só no pescoço da patroa, só na mão do patrão. Nunca experimentei ouro na minha vida. E eles estavam ali felizes. Mas de repente, irmãos, o Senhor fala para eles assim: muda de rumo.
Vocês estão muito felizes, muda de rumo. Vocês vão agora para outra posição. Vocês estão marchando aqui, vocês vão para outro lado. E vocês vão se acampar num lugar específico. Olha só aqui, irmãos, que interessante isso. O Senhor falou para eles assim, exatamente o que eles tinham que fazer lá no versículo 2. Olha só o que o Senhor fala. Mudem o rumo e acampem perto de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, de fronte de Baal-Zefon. Prestou atenção nessas informações? Agora lê comigo aqui, no versículo 9. O que eles fizeram? Onde é que eles estavam? Olha só o versículo 9. Os cavaleiros, a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas. E onde é que eles os alcançaram? Quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Hairote, de fronte de Baal-Zefon. Irmãos, olha só a ironia desse texto. Eles estavam exatamente onde o Senhor os colocou. A voz de Deus trovejou sobre a tenda, no céu, eu não sei onde foi, e falou com Moisés, eu quero que vocês se acampem nesse lugar. E aí eu vou pedir o irmão Marcos que projete uma imagem, mais ou menos, desse lugar aí onde eles estavam acampados. Para os irmãos entrarem na dinâmica da situação daquele povo naquele momento. Está projetado aí? Os irmãos podem reparar aí, esse lugar é um lugar discutível, tá, irmãos? Pode ser esse lugar, isso aí é um lugar real que existe hoje, é uma foto de satélite, tá bom? Então pode ser, é um lugar provável. Não é certeza que seja aí não, mas é um dos lugares mais aceitos como lugar da travessia. Vocês podem ver, lá do outro lado está Baal-Zefon, do lado de cá está o lugar onde Deus havia mandado eles ficarem. Olha a situação, você tem o mar na sua frente. Se você prestar atenção, todas essas ruguinhas aqui são montanhas intransponíveis. Só tem um caminho para chegar, e do lado de cá acaba a praia, e do lado de lá acaba a praia, e o povo estava acampado ali, naquela situação. E o único caminho de fuga estava ocupado por quem? Pelo exército de Faraó. O povo estava exatamente onde Deus os mandou ficar. E aí eu venho com uma aplicação para você hoje. Você tem seguido as orientações de Deus para a sua vida? Você tem ouvido a voz de Deus e seguido o rumo que o Senhor tem te apontado para a sua vida? Você tem apresentado os seus projetos, os seus caminhos, as suas direções para o Senhor e tem recebido instruções claras dele de onde você deve estar em cada momento específico da sua vida? Se você tem feito isso, você vai estar na mesma circunstância que o povo de Deus estava. Eles estavam obedecendo a Deus. Mas, contudo, ao obedecerem ao Senhor, eles foram colocados em uma circunstância completamente vulnerável. Deus levou o povo para um lugar onde eles não tinham mais como sair. Irmãos, pensa comigo. Olha a imagem mais um pouquinho. Para que você acha que Deus ia levar o povo para uma praia sem saída? Para que é que você acha que Deus orientou exatamente? Será que era só para tomar um banho de mar? Será que era janeiro e Deus queria passar aquele povo por um período de férias na praia? Será que tinha ali algumas cabanas de praia, algumas cadeiras para o povo tomar sol? Será que ele queria fazer com que o povo experimentasse a maresia antes de seguir o caminho? Porque isso não é caminho para a terra prometida, irmãos. Isso é um beco sem saída, e foi onde Deus mandou o seu povo, para um beco sem saída. E aí eu ponho isso aqui aplicado na sua vida. Você já seguiu as ordens do Senhor e chegou num beco sem saída na sua vida? Alguma vez na sua vida você já esteve numa circunstância servindo ao Senhor, sendo fiel a Ele, lendo a palavra, orando, buscando a vontade dEle, e chegou numa situação onde você não tinha saída?
Às vezes, Deus vai te levar a esse lugar. Às vezes, Deus vai te orientar e quando você chegar lá, você vai olhar para um lado, vai olhar para o outro, vai olhar para frente, vai olhar para trás e vai pensar, para que Deus me trouxe para esse beco sem saída? Por que o Senhor colocou essa doença na minha família? Para que Deus colocou esse desemprego na minha família? Para que Deus me levou a essa dívida impagável? Para que Deus colocou em mim essa falta de coragem? Para que Deus colocou em mim esse medo, essa angústia, essa depressão, essa ansiedade? Para que é que Deus me fez chegar aqui? Eles estavam acampados ali. Você prestou atenção que eles já estavam acampados? Preste atenção nos verbos, irmãos. Eles já estavam acampados. Alguém aqui já acampou? Já? Ninguém nunca acampou? Esse povo aqui não gosta nem para pescar, irmãos. Não, os irmãos aí nunca foi pescar e acampou? Estar acampado significa que você tinha um lugar para ficar. Você levou ali uma cabana, sei lá, uma tenda, não sei o quê, e levou, colocou a cabana, acertou suas coisas, desfez suas malas, aprontou tudo. Você já estava instalado no lugar. Eles chegaram ali e estava tudo bem. Eles falaram, o Senhor nos trouxe para tomar um banho de mar. Nós nunca vimos o mar, éramos escravos, estávamos sempre trabalhando, o Senhor nos trouxe para as férias da nossa vida. Estava tudo bem, eles não questionaram nada, estava tudo bem. E às vezes na nossa vida é assim, a gente chega numa determinada circunstância, a gente olha para um lado e para o outro, não vê propósito, não vê porquê, mas está tudo bem. Ainda não se sente em perigo. Mas de repente esse povo olhou para trás e viu a poeira subindo naquele caminho ali, e eles viram os carros de Faraó, os seus exércitos, a sua infantaria, os seus comandantes, e aí eles se desesperaram. A palavra de Deus disse aqui. A palavra de Deus diz que eles ficaram aterrorizados no lugar onde Deus os havia colocado. Talvez você esteja, ou talvez você já tenha passado por um lugar na sua vida onde você não via propósito. Talvez você tenha vivido circunstâncias na sua vida que você fala assim, por que, Senhor? Por que, Senhor? Como que eu vou sair daqui agora? E aí a resposta de Deus para aquele povo, quando eles não tinham saída, quando todas as coisas estavam parecendo ser sem saída, quando tudo era impossível, o Senhor queria levar aquele povo a experimentar um milagre em cima do impossível. Deus queria fazer aquele povo ser batizado, como Paulo vai dizer lá na frente, batizado no mar. Deus queria, Deus levou, Deus tinha planejado, Deus tinha um propósito, o povo não sabia. Nem Moisés talvez soubesse, o povo não sabia por quê. Mas Deus estava guiando aquele povo a uma adversidade planejada. E muitas vezes, quando nós chegamos na adversidade, o que nós fazemos, irmãos? A gente fica aterrorizado. E foram 3 coisas que esse povo fez diante dessa circunstância. Você prestou atenção na leitura? 3 coisas. Vou dar um brinde para quem lembrar quais foram as 3 coisas que o povo falou fez naquela circunstância. A primeira, quando eles viram o exército chegando, o que eles fizeram? Ficaram aterrorizados, não é? E aí depois que eles ficaram aterrorizados, eles fizeram a coisa certa. Eles acertaram, o que eles fizeram? Clamaram ao Senhor. Quando você estava naquela circunstância na sua vida sem saber para onde ir, você clamou ao Senhor? Você clamou? Quando você está em uma circunstância na sua vida que você não sabe para onde ir, você clama ao Senhor, você crê que Ele pode te livrar, porque para que clamar ao Senhor? Eles não tinham o que fazer. Aos olhos dele, eles só podiam sentar e esperar o exército vir e cortar a cabeça de todos eles, ou levá-los de volta como eles queriam, né? Para serem escravos dos egípcios. Quando você está numa circunstância adversa, você clama ao Senhor, mas depois que eles fizeram a coisa certa, eles não pensaram nem 2 segundos, eles clamaram ao Senhor e imediatamente eles já fizeram outra coisa. O que eles fizeram aí no texto? Murmuraram com Moisés. Esse é o tipo de crente que a gente mais vê na vida comum de igreja. A pessoa é muito crente, a pessoa é um exemplo,
A pessoa está em todos os cultos. A pessoa é a primeira a chegar. A pessoa é que bate o pé mais forte na hora de sapatear. A pessoa que o fogo desce, ela é que grita mais alto. A pessoa que é corajosa, que conta os testemunhos, e que enfrentei o inimigo, e que expulsei, e que saiu, e que eu pus a mão e a doença saiu. Corajosa, mas muito, muito brava. Mas quando a adversidade chega, a primeira coisa que faz é desesperar. Depois clama ao Senhor. Aí tudo bem. Mas quando clama ao Senhor é preciso descansar. Mas o irmão, às vezes, aquele corajoso, enfrentador de demônio, expulsador de capiroto, como diz o outro, clama ao Senhor e já começa a reclamar com o seu pastor. É, porque a minha vida não está boa. Eu acho que tem algum problema nessa igreja. Eu acho que o Senhor não me quer aqui. Eu acho que o Senhor está querendo que eu tome uma nova direção na minha vida, porque eu não estou sendo pastoreado, porque aqui eu oro e Deus não me ouve, ou não sei o que lá, ou começa a reclamar, mas Deus não me ouve a minha oração, eu não consigo ser atendido pelo Senhor, eu estou passando por essa circunstância, eu estou sempre aqui, pastor, eu sou sempre o primeiro a chegar, o último a ir embora, eu sou aquele que está em todas as reuniões, tudo que o Senhor precisa, eu estou aqui, e agora eu estou passando por essa circunstância. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, o que eu faço? Foi o que o povo fez. 3 coisas que nós costumamos fazer diante do desespero. Mas Moisés tinha convicção. Vou ligar aqui, irmão, só um minutinho. Está muito quente. Estou sumindo da vista dos irmãos todo dia, né? Falta de educação, desculpa, irmãos, mas está muito quente. Quando nós chegamos diante de uma situação em que nós não vislumbramos saída, mais ou menos como isso aí na sua vida. O dia que você chegar lá, você vai lembrar dessa foto aí. Você vai olhar para um lado e não vai ver nada. Você vai olhar para o outro e não vai ver nada. E aí vai vir um convite do Senhor para você. Aceita morrer? Eles poderiam tentar subir as montanhas, um ou outro ia se livrar. Os mais jovens iam conseguir fugir pelas montanhas. Alguns mais jovens talvez fugissem por um lado dessas praias aí, conseguissem sair numa outra praia lá na frente, ó, correr e vazar, como diz aí fora, e ficar livre da escravidão. Mas ia perder o seu povo, ia perder seus pais, suas famílias. A única saída para Deus era a saída impossível pelo meio do mar, sem barco. Sem, você vai na praia, agora tem aqueles stand-up, né? O pessoal fica em pé naquele negócio lá, ó, remando em pé. Tem banana, né? O pessoal entra na banana e vai lá para o meio do mar. Lá não tinha banana, não tinha stand-up, não tinha barco, não tinha navio, não tinha nada. É um impossível e é aí que Deus quer atuar. No impossível. Por quê? Porque Deus gosta de se mostrar? Não. Porque Deus quer que você tenha convicção e certeza de que Ele é o Senhor em todas as circunstâncias da sua vida. Se Ele te levou até onde você está, é Ele que vai abrir o mar para você sair. Não são as suas forças, não é a sua inteligência, não é o jeitinho brasileiro e não é o seu parente influente que vai te livrar da circunstância impossível. É você pisar no mar e ver o milagre de Deus na sua vida. É esse. Moisés, então, diante disso, falou o que nós ouvimos aqui: não tenham medo, fiquem firmes, no versículo 13, e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Não é amanhã, não é semana que vem. Nós não vamos lutar, nós não vamos fazer uma barricada, nós não vamos enfrentar Faraó. Essa vitória vai vir das mãos do Senhor e é hoje. Porque hoje eu estou disposto a estender a minha mão em direção ao impossível e crer no Deus do impossível. Foi o que Moisés fez. E nós sabemos o que aconteceu. Você sabe, não sabe? Você sabe o que aconteceu. Se nós continuarmos lendo, nós vamos ver que Deus mandou que Moisés estendesse a sua mão, e aquela noite soprou um vento a noite toda, e o mar foi se abrindo, e o povo começou a atravessar a pés secos, no meio do mar do impossível.
Não é pelo caminho estreito que Deus quer te fazer passar. Não é fazer de você uma cabra montesa, um escalador de montanha para fugir pelas montanhas. Deus quer fazer você passar a pés secos pelo meio do mar do impossível, porque lá você vai entender: é Deus na minha vida. É Deus na minha vida. E eles atravessaram o mar. Mas o milagre não acaba aí. Moisés havia dito: nunca mais vocês vão poder dizer, é melhor ser escravo no Egito do que morrer no deserto, porque hoje vocês vão morrer. Hoje vocês vão morrer. Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, ele faz a aplicação desse texto para a vida dos irmãos da igreja de Corinto. E eu quero fazer essa aplicação para a sua vida hoje também. Paulo, falando sobre esse episódio, ele diz assim, 1 Coríntios 10, 1, porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. E ele continua: todos comeram o mesmo alimento espiritual, beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Nunca é só carícias. Às vezes a gente acha que serve um Deus que a gente pode chamar de fada madrinha. Às vezes a gente quer um Deus fada madrinha. Porque a fada madrinha é aquela fadinha que chega com aquela varinha mágica e ela é tão boazinha. Ela faz você passar por se livrar de todos os seus problemas. Se você é uma menina pobre que não tem um vestido para festa, ela Shazam, cataplim, não sei que palavra que ela fala, e você aparece num vestido maravilhoso, e a abóbora vira uma carruagem, e os ratos viram cavalos brancos. É a fada madrinha, e é esse tipo de Deus que muitos crentes que não leem a Bíblia, eu imagino, acham que o nosso Deus é um Deus que falou para o povo que lá ia triunfante, feliz. Muda o rumo. Eu vou levar vocês para um beco sem saída. Não é um Deus fada madrinha. Eu não conheço em Jesus um Deus que é uma fada madrinha, que aparece quando você chora, sua lágrima aciona lá o alarme da fada madrinha e ela vem brilhante e cheia de pozinhos e vem com a varinha e te concede o desejo que faz você feliz. Deus não quer te dar felicidade. Deus quer te dar salvação, porque salvação é melhor do que felicidade, porque uma coisa implica a outra. As igrejas hoje estão pregando um Deus fada madrinha, mas eu não conheço na Bíblia um Deus que fez o seu povo passar por nenhum tipo de experiência do tipo, estou muito triste, vem um pozinho e... Pelo contrário, eu vejo um Deus que quando o povo está muito tranquilo, traz tribulação, angústia e perseguição. Mas nós cantamos assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. É o que Paulo diz. Nós passamos por tudo isso, mas nada disso nos separa do nosso Deus. Mas aqui, ele disse, bem claro, beberam a mesma bebida, contudo Deus não se agradou da maioria deles, e por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Eles foram batizados na nuvem e no mar, e o batismo é símbolo de morte, irmão. Deus queria fazer o povo passar no meio da morte para encontrar a verdadeira vida do outro lado. E a proposta de Deus para o mundo hoje é: passe pelo meio da morte. Jesus disse que nós devemos enfrentar a morte. Se nós abrirmos lá em Romanos, Paulo vai dizer o seguinte, Romanos 6,3:
Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Não foi na vida de Jesus que nós fomos batizados. Não foi em uma piscina de pozinho mágico da fada madrinha que nós fomos batizados. Nós fomos batizados na morte de Jesus. Na morte de Jesus. Mas o versículo 11 vai dizer assim: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Aquele povo havia gritado: é melhor ser escravo no Egito do que morrer no deserto. Mas a proposta de Deus é exatamente o contrário. É melhor morrer no meio do deserto, porque eu posso te ressuscitar, do que ser escravo do pecado pelo resto da sua vida e depois experimentar a morte eterna, porque dessa não tem salvação. Essa é a proposta de Jesus para o seu povo. Não é 1000 maravilhas, não é riqueza, fama, poder e glória. A proposta de Jesus está lá em Mateus capítulo 16 e versículos 25 e 26. Para confirmar o que Paulo está dizendo aqui, Jesus nunca disse: venham comigo que vocês nunca encontrarão um beco sem saída. Venham comigo que eu vou abrir o caminho por onde quer que vocês forem. Venham comigo que eu tenho uma estrada aberta e plana para vocês passarem. Ele disse: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. E a resposta de Jesus para aquele povo que disse: é melhor ser escravo, foi a seguinte: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Porque o escravo perde a sua alma. O escravo perde a sua dignidade. A alma é a sede dos sentimentos, das decisões. A alma é aquele lugar onde você tem o poder de escolher. E se você perder a sua alma, que adianta ganhar o mundo inteiro? Que adianta voltar para o Egito? Mas continuar escravo, perder a alma, perder a capacidade de escolher. Porque é isso que é um escravo: ele não escolhe onde vai, ele não escolhe o que vai fazer, ele faz o que mandam. E é assim a vida do homem no pecado. É assim a vida do povo que não conhece a Deus. Eles são escravos do pecado. Mas a proposta de Jesus é essa: quem perder a vida por minha causa, a encontrará do outro lado do mar do impossível. E lá vocês não serão mais escravos. Ele diz: o que o homem poderá dar em troca da sua alma, da sua liberdade em Cristo. A liberdade em Cristo é totalmente diferente da liberdade do povo do mundo. E aí, Paulo, para encerrar essa mensagem, ele vai dizer lá em Gálatas capítulo 5, versículo 1, uma advertência para todos nós que somos convidados por Jesus a enfrentarmos o mar do impossível, a sermos batizados na morte do mar e passarmos para o outro lado, irmãos. Isso é uma figura que Deus fez o povo passar para apontar para o fato de que nós também passaríamos pelo batismo aqui e deixaríamos aqui, espero que tenha sido deixado, o velho homem escravo do pecado e sair do outro lado agora, livre da escravidão do pecado. E Gálatas vai dizer que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. O povo disse: é melhor ser escravo do que morrer. Jesus diz: não, é melhor morrer do que ser escravo. E Paulo continua: permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Paulo poderia estar lá naquela praia naquele dia e falar para aquele povo: permaneçam firmes. Foi mais ou menos o que Moisés falou, com outras palavras: permaneçam firmes, porque foi para a liberdade que o Senhor vos libertou. Não se sujeitem mais a um jugo de escravidão.
Irmãos, eu não sei quanto a sua vida, mas eu sei que na minha história, várias vezes, às vezes mais de uma vez no dia, a gente chega nessa praia sem saída. Porque quando a gente tem que decidir entre o Senhor e a facilidade do mundo, muitas vezes a escolha é quase impossível. Mas aí a gente precisa confiar no Senhor. Como Moisés falou para aquele povo, não tenham medo, a libertação vai vir hoje. Hoje, e a gente precisa acreditar que o Senhor está conosco, amém? O Senhor tirou você do Egito, o Senhor tirou você da escravidão do pecado, Ele está conduzindo a sua vida no meio desse deserto que é o mundo. Às vezes Ele vai dizer para você assim, muda o rumo da sua vida, muda o caminho que você está trilhando, pode ir sem medo, ainda que você chegue a uma praia sem saída, ainda lá estarei contigo, diz o Senhor. Ainda que você desça ao mais profundo, lá estarei contigo. Se você fizer a sua cama no inferno, ainda lá o Senhor estará contigo. Se você descambar em uma praia sem saída e o inimigo vier atrás de você com seu exército, ainda ali, foi ali que o Senhor te levou. Levante a sua cabeça, olhe para o impossível, clame ao Senhor e espere o milagre acontecer na sua vida, amém? 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 Coloque-se de pé em nome de Jesus. Às vezes a gente vai chegar nessa praia uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, não importa. Quantas vezes você chegar lá, clame ao Senhor. Pode ficar com medo? Pode. Mas quando você ficar com medo, talvez você esteja com medo hoje. Talvez você esteja sem saber o que fazer hoje. É normal ficar um pouco ansioso e pesaroso, mas clame ao Senhor. E ao clamar ao Senhor, espere o milagre. Espere o milagre. E você vai experimentá-lo. Amém, irmãos? Vamos orar pedindo ao Senhor que nos dê essa convicção e essa fé em nome de Jesus.